Sais minerais, eles são elementos extremamente importantes para a manutenção do metabolismo dos seres vivos. Eles podem participar como constituintes de estruturas esqueléticas, por exemplo, do corpo dos seres vivos, como é o caso do fosfato de cálcio, que vai ter uma presença muito significativa nos ossos, nos nossos dentes também. Os sais minerais também podem ocorrer dissolvidos na água, e aí nesse caso eles vão acabar se dissociando em íons. Lembrem que íons são partículas com carga elétrica, daí tanto positiva quanto negativa, e esses íons sim, eles são fundamentais para uma série de reações de síntese e de degradação que ocorrem dentro das células. E os sais eles são constituídos aí por uma série de elementos, como já foi dito, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, ferro, zinco, iodo, flúor, cromo, selênio, manganês, molibdênio. Esses aqui são sais minerais importantes então para o funcionamento da célula. Cada um deles possui sua relevância. Vou pegar aqui como exemplo o cálcio e o fósforo para falar um pouco mais sobre eles. O cálcio ele vai ter a função na formação e manutenção da estrutura dos ossos e dos dentes, como comentado, e também atua na coagulação sanguínea. Ele faz parte do processo de transmissão dos impulsos nervosos, das sinapses, no caso, vai estar envolvido com os batimentos cardíacos e também atuando na regulação da contração muscular. E a gente vai encontrar ele em leite e derivados em vegetais verdes escuros. O fósforo, ele também está associado com a formação e manutenção da estrutura de ossos e de dentes. Na realidade, o cálcio e o fósforo, eles se associam formando um mineral que é conhecido como hidroxiapatita, é ele que confere a resistência dos ossos. Então nós temos lá nos ossos, nossos ossos são duros, nossos ossos são resistentes porque eles possuem cálcio e fósforo na forma de hidroxiapatita. E o fósforo ele também faz parte da molécula de ácido nucleico, tanto DNA quanto RNA, a gente vai ver isso mais à frente. E ele é um elemento importante do ATP, o trifosfato de adenosina. Essa é a molécula que na célula vai estar associada com estocar energia e liberar energia. Então, nossa molécula altamente energética é o ATP e o fósforo vai estar lá presente. E o fósforo pode ser obtido através da ingestão de leite, derivados, carnes variadas, como de aves, peixes, cereais e legumes. Então, todos os sais a gente vai conseguir obter através da nossa alimentação. Outro conjunto de elementos extremamente importantes para a manutenção da vida são as vitaminas. O termo vitamina é empregado para nomear substâncias orgânicas que são importantes em pequenas quantidades para nossas atividades metabólicas, para as atividades metabólicas da célula, mas as vitaminas não são produzidas pelo organismo, com exceção da vitamina D. Essa sim é produzida pelo organismo, ela pode ser sintetizada na pele, mas aí para que isso aconteça, o indivíduo precisa ser exposto aos raios solares. Ela é produzida quando lipídios são convertidos em vitamina D na presença da luz solar. Então, por isso que manter contato aí com o sol é extremamente importante. Obviamente, em demasia, em horários inapropriados, isso pode aumentar o nosso risco de desenvolver câncer, uma vez que os raios solares, né, possuem também uma energia muito intensa, principalmente o comprimento de onda ali correspondente à ultravioleta. E quimicamente as vitaminas elas não formam uma classe homogênea, elas são substâncias aí com diferentes origens. E nós temos vitaminas que são solúveis em água, elas são chamadas de hidrossolúveis, e vitaminas que são solúveis em lipídios, elas são chamadas de lipossolúveis. Vamos dar uma olhada nas vitaminas hidrossolúveis primeiro. Nós temos uma série de vitaminas que fazem parte daquilo que é conhecido como complexo B. Elas são a B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. Essas vitaminas fazem parte do que é conhecido como complexo B. E a gente vai ter ainda a vitamina C, ou ácido ascórbico. É importante lembrar que
as necessidades que a gente vai ter dessas vitaminas, elas vão ser totalmente supridas por meio da alimentação que, teoricamente, deve ser variada. Tá? A gente não pode, uma alimentação muito homogênea nos impede de adquirir todas as vitaminas que são necessárias para a manutenção do organismo. Então, a falta de vitaminas vai poder causar aí doenças, essas doenças causadas pela ausência das mais variadas vitaminas, de uma maneira geral, é conhecida como avitaminose. Mas agora não adianta também o indivíduo ingerir em demasia essas vitaminas, comprando às vezes aqueles complexos multivitamínicos, porque isso pode ocasionar problemas, né? A ingestão muito além das doses recomendadas, ela de fato é prejudicial e aí pode causar aquilo que é chamado de hipervitaminose. Avitaminose, pouca vitamina; hipervitaminose, muita vitamina. Agora, essas vitaminas aqui, elas obviamente são importantes e a ausência delas vai estar associada com algum quadro específico. A vitamina B1, que é a tiamina, ela é importante na manutenção do metabolismo de carboidratos e gorduras. Ela vai ser extremamente importante na respiração da célula, na condução de impulsos nervosos. E aí, quando o indivíduo não faz uma ingestão adequada, ele vai ter o que é conhecido como beriberi, que é uma inflamação e degeneração dos nervos. Também pode ocorrer insuficiência cardíaca e distúrbio mental, mas o beriberi é a condição mais característica aí da ausência de vitamina B1 no organismo. A vitamina B2 ou riboflavina, ela vai também estar atuando na respiração celular. Ela é importante para a produção de glóbulos vermelhos. E quando ela não está presente no corpo do organismo, ela causa aí fissuras na pele, como rachaduras na boca, pode estar associada com um quadro de anemia e fotofobia, ou seja, o indivíduo fica sensibilizado à presença de luz. A vitamina B3 ou niacina, ela também atua na respiração da célula. Ela é importante, por exemplo, para as células da epiderme, para as células ali do intestino, para os nervos. E quando ela não está presente em concentrações adequadas, ela pode causar aquilo que é conhecido como pelagra. O indivíduo que possui pelagra, ele vai ter lesões na pele, diarreia, distúrbios nervosos. Então, a vitamina B13 está associada com a pelagra. Já a vitamina B5 ou ácido pantotênico, também vinculado aí à respiração celular, mas possui um papel importante no metabolismo das gorduras. E quando o indivíduo não apresenta uma quantidade adequada de ácido pantotênico, ele vai ter anemia, fadiga e muito característico formigamento aí das mãos e dos pés. A vitamina B6 ou piridoxina, ela vai atuar no metabolismo das proteínas. A gente vai explorar, né, a estrutura das proteínas logo depois, entender um pouco mais quem são elas. Mas a piridoxina também atua na síntese da hemoglobina, que vai carregar o oxigênio. A hemoglobina está presente dentro das células vermelhas, as hemácias. É importante para a síntese da hemoglobina e também é importante para o sistema nervoso. E quando o indivíduo não possui uma quantidade adequada, ele vai ter anemia, convulsões, uma série de contrações musculares involuntárias. A vitamina B7, antigamente ela era conhecida como vitamina H. Ela é a biotina. A biotina ela vai atuar na síntese de queratina. A queratina é importante porque ela está presente nas unhas, na pele, nos cabelos, nos pelos, enfim, dos indivíduos aí, humanos. E a deficiência de biotina pode causar inflamações na pele e uma série de distúrbios neuromusculares. A vitamina B9, que é o ácido fólico, é extremamente importante, principalmente durante o desenvolvimento do embrião, porque ele está vinculado com a formação do tubo neural, que dá origem aí ao sistema nervoso. E aí, na ausência desse ácido fólico, as gestantes podem ter má formação do feto. E em indivíduos, né, enfim, uma mulher não gestante, mesmo um homem, a ausência de ácido fólico pode estar associada aí com quadros de anemia. A vitamina B12 ou cobalamina, ela atua nos neurônios e nos glóbulos vermelhos e a ausência dela está vinculada com o que é conhecido como anemia perniciosa.
Então, a anemia perniciosa é causada pela insuficiência de cobalamina. Além disso, o indivíduo que tem insuficiência de cobalamina, ele pode manifestar uma série de distúrbios do sistema nervoso e como está vinculada a cobalamina com a formação de glóbulos vermelhos, às vezes as hemácias podem estar mal formadas quando a quantidade de cobalamina não é suficiente para que eles tenham um desenvolvimento adequado. Então, extremamente importante também cobalamina. E ainda nas vitaminas hidrossolúveis a gente vai ter a presença do ácido ascórbico, ele é extremamente importante, ele vai estar vinculado com a produção de colágeno, ele age como antioxidante. Moléculas antioxidante, elas evitam principalmente a ação de radicais livres, que são moléculas que danificam as células, então o ácido ascórbico ele vai minimizar o problema que é causado por esses radicais. E a deficiência da vitamina C, isso é um quadro bem interessante, ela causa o que é conhecido como escorbuto. O indivíduo com escorbuto ele vai ter lesões na mucosa, com hemorragia, sangramento das gengivas, fraqueza. E o escorbuto, que é a doença causada então pela ausência de ácido ascórbico, ele também é conhecido como doença dos marinheiros. Quando os europeus se dedicavam a fazer as grandes expedições para as Américas, eles ficavam muito tempo sem ingerir vitamina C. E isso fazia com que os dentes acabassem caindo. Lembrem-se, o ácido ascórbico vai estar vinculado com a produção de colágeno. Esse colágeno ajuda a manter os dentes fixados nas arcadas dentárias. Então, na ausência de colágeno, tipo as gengivas sangram, os dentes caem. Então, é um quadro bem característico. Então, a ausência de ácido ascórbico causa o escorbuto. Com relação às vitaminas lipossolúveis, nós teremos 4, a A, a D, a E e a K. Essas vitaminas, elas são importantes porque a ausência, né, delas, a vitaminose dessas vitaminas aqui vai causar alguns quadros aí bem característicos. A vitamina A, ou retinol, nos animais, né, ela é obtida através das plantas. As plantas elas possuem pigmentos carotenoides. Esses pigmentos carotenoides eles são ingeridos e aí uma vez ingeridos lá dentro do fígado eles são transformados em retinol. Esse retinol é importante para a manutenção aí da pele, dos epitélios respiratório, intestinal e atua então por isso o retinol na síntese de pigmentos da retina. E quando o indivíduo não tem a quantidade suficiente de retinol, além de ele ter pele escamosa e seca, ele vai apresentar aquilo que é conhecido como cegueira noturna. O indivíduo com pouca quantidade de vitamina A, ele tem problemas de visão. Então, o retinol é extremamente importante para evitar problemas de visão. A vitamina D, ou calciferol, ela estimula a absorção de cálcio e fósforo no intestino. Nas crianças, a ausência de vitamina D causa o raquitismo, que é o enfraquecimento e a deformação dos ossos, né? E em adultos somente causa o enfraquecimento dos ossos. E atualmente existe uma série aí de benefícios que são adquiridos com a ingestão de vitamina D. A vitamina E, ou tocoferol, mais especificamente o alfa-tocoferol, é importante porque atua como antioxidante, assim como a vitamina C lá nas hidrossolúveis. Só que isso aqui é vitamina E, é uma vitamina lipossolúvel, então ela é um antioxidante extremamente importante. E se acredita que a deficiência ou ausência dessa vitamina no organismo vai estar vinculada aí com anemia e possivelmente com esterilidade. E por fim, ainda nas vitaminas lipossolúveis, a gente vai ter a vitamina K, que é a filoquinona. A filoquinona é muito importante porque ela auxilia na coagulação sanguínea e quando o indivíduo não tem a quantidade adequada de filoquinona, ou seja, ele apresenta uma deficiência de filoquinona, ele pode ter ausência de formação de coágulos e aí, consequentemente, apresenta quadros mais intensos de hemorragia. Então, as vitaminas aí extremamente importantes para a manutenção do conjunto de reações que ocorrem dentro da célula.